Muito boa tarde, Santa Catarina, meio-dia e 31 minutos. Você, olha, desligou a televisão ontem, depois do programa, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa aconteceu. Dá uma olhada aqui, você vai entender. Vinícius Eutrópio não é mais técnico do Figueira. Guto Ferreira é o novo treinador do Furacão. Caio Júnior é demitido do Criciúma. Mas é aquela história, né? Infelizmente, o futebol ele é medido por resultados. Diretoria confirma Wagner Lopes para o comando do Tigre. Marquinhos Santos está de contrato novo com o Avaí. Melhor que no Avaí tem? Não tem. Paredão Tricolor lamenta grave contusão de Wellington Saci. A Arena Condá vai passar pela última vistoria hoje à tarde. Colocar em prática agora contra o Corinthians para fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar o resultado. Para participar do programa de hoje tem Claudionir Miranda, comentarista Band SC e narrador Band FM. E convidado já para participar daqui a pouquinho com a gente, técnico Vinícius Eutrópio já está em nossos estúdios. Vai conversar sobre a saída dele de Figueira. Pegou muita gente de surpresa. Rapaziada no Facebook, no Twitter se manifestando em solidariedade ao técnico que era do Figueirense até hoje de manhã. Uma rápida parada e a gente já volta. Jogo Aberto Santa Catarina. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Figueirense, Vinícius Eutrópio está com a gente aqui no estúdio e vai conversar sobre essa situação. Wagner Lopes também é um novo técnico de Criciúma. Caio Júnior saiu. Vinícius, e aí, meu? Olha, não vou perguntar se bom dia ou não, porque certamente se foi pego de surpresa hoje, pelo menos a gente conversava agora um pouquinho. Eu até imaginei que em algum momento você tivesse sugerido essa sua saída do estádio Orlando Scarpelli, mas não foi por aí, não? Não, quem conhece o meu perfil, quem conhece o meu trabalho, a minha postura, eu jamais abandono, né? E sempre olho positivo. Os resultados estão aí para provar tudo isso. Mas a gente tem que respeitar, era um funcionário do clube, existem as pessoas competentes para avaliar o trabalho, e nesse momento foi avaliado que seria melhor a troca de comando, eu tenho que respeitar. E sempre agradecer ao Figueirense, em primeiro lugar, a Figueirense e a torcida. Isso é impossível eu não agradecê-los. Claudionir Miranda, meu parceiro. Abraço, garoto. Pego de surpresa também? Não, pego de surpresa sim, mas ontem, a partir do momento que eu recebi uma ligação de Criciúma, perguntando se alguém tinha caído em Florianópolis, porque o Criciúma procurou o Guto Ferreira, seria o primeiro nome da lista do Criciúma, o Guto Ferreira, e até o Vinícius também estaria nessa lista, me disseram o seguinte: o Guto afirmou que não pode acertar o Criciúma porque já está acertado com o clube catarinense. Eu vejo o seguinte: o que aconteceu no Figueirense é aquela tática 2D, desespero e despreparo. Desespero por quê? O Figueirense perdeu 2 jogos que sabia que poderia perder na largada do campeonato. E despreparo, porque a diretoria do futebol, e aí eu tenho dúvida com relação a essa competência que o Vinícius acabou de falar, tem gente lá para avaliar, essa competência para avaliação, a diretoria do futebol avaliou simplesmente 2 jogos do Brasileiro. Eu quero lembrar que o Vinícius Eutrópio pegou um time na Série B totalmente desacreditado. Nós não acreditávamos. Uma turbulência danada, né? Numa turbulência muito grande, conseguiu levar esse time à Série A do Campeonato Brasileiro. Pegou um campeonato catarinense muito difícil e qualificado onde os outros clubes investiram muito mais do que o Figueirense investiu. E mesmo assim conseguiu fazer 4-0 naquela Série B, em cima do maior rival. Quando ninguém acreditava mais, o torcedor dizia só o seguinte: olha, se conseguir atrapalhar o Avaí, está excelente. Foi lá e fez 4-0 na ressacada. Depois, dentro do catarinense, conseguiu fazer o quê? Conseguiu fazer em Criciúma uma classificação muito difícil contra um time do Criciúma financeiramente muito melhor do que o Figueirense. Todo mundo sabia disso. E posteriormente contra o Joinville, que foi o clube que mais investiu para a competição e que mais está investindo com relação à Série B do Brasileiro, conseguiu ser campeão estadual. Bem, então isso é despreparo. Isso é tentar desqualificar um bom trabalho. Hoje eu ouvi o Pastana falando na coletiva com relação à saída do técnico Vinícius. Bem, o Pastana não conseguiu convencer ninguém. E o torcedor alvinegro, logicamente, nesse momento, ele sente por quê? Mais uma vez uma armação aconteceu no Scarpelli. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Eu estou muito tranquilo. Porque quando o Figueirense estava bem, quando o Figueirense estava conquistando, eu disse o seguinte: olha, dentro do Figueirense existe um problema, chamado Rodrigo Pastana. Muita gente não acreditou. E até ele foi para as redes sociais dizer que estava falando em verdade.
mas esse problema continua. Logicamente você tem um acerto, o Figueirense não vai falar sobre isso, eu sei da sua condição, a sua maneira de trabalho, você vai aceitar como profissional que é. Mas, Vinícius, eu tenho certeza que o torcedor do Figueirense nesse momento está lamentando sua saída. Tá lamentando, Vinícius? Você já encontrou com algum torcedor aí na rua ainda hoje cedo, alguma coisa, ou não deu tempo? Não, eu fui direto para casa, acertei alguns compromissos, principalmente com vocês da imprensa, que eu gostaria de recebê-los, como sempre tive esse bom acesso e o respeito foi sempre mútuo. Eu acho que o meu principal ponto agora, o objetivo justamente é esse, mas com certeza ainda vou ficar um tempo em Florianópolis e vou encontrar o torcedor, que é amigo, é parceiro, é conhecido, né? Olha só, a gente sabe que nesse momento você está saindo do Figueirense, não queria ter saído, é óbvio, pela ligação que você tem com o clube, pela identificação que você tem com o clube, pelo tempo que está no Figueirense, pelas conquistas. Eu vou dar uma passada no Facebook, Vinícius, pra gente mostrar pra você como é que tá o torcedor do Figueirense se comportando referente à sua saída. Vamos dar uma olhadinha então aqui rapidinho, ó. Zé Luiz Leite, é incrível como um herói vira vilão da noite para o dia, só quem vive futebol consegue entender. Cláudio Ferreira, diretoria, sabe nada inocente. Giovanni de Andrade Ramos, podem colocar o José Guardiola, vai cair de qualquer jeito. Carim Cordeiro, vai trocar com o Criciúma. Ah, ele não era o melhor técnico catarinense? A Carim tá falando. Maciel, já é o segundo, onde foi o Lucas Júnior? Amanhã vai ser o Dalpozo, o negócio tá feio mesmo. Anderson Lima, trocarão de treinador, mas trazer jogadores de qualidade para qualificar o time, nada. Não é o treinador, jogadores, a opinião do Guilherme. Kelly, tá zoando? Não, Kelly. Foi embora mesmo. Sander dos Santos, torço contra o Figueira, mas pra que trocar de técnico? Torcedor de outro time, nem o torcedor do adversário tá acreditando. Wagner Dalfer, isso é só o começo, vai ser igual a 2012. Relembrando que o Figueirense foi rebaixado. Tem mais alguma coisa que a rapaziada viu? A pergunta é, o que aconteceu nos bastidores para derrubarem o Vinícius assim? O Claudinho tem uma teoria acerca disso. Pois é, 12h e 39 minutos. Quer fazer alguma pergunta pro Vinícius? Eu quero perguntar, Vinícius Eutrópio, até porque você tem uma carreira vitoriosa, muito boa agora. Qual é o seu plano de trabalho, o que você pensa agora? Você, por exemplo, voltaria para uma Série B do Campeonato Brasileiro? Sim. Eu hoje, na despedida dos jogadores, eu falei que eu cheguei depois de 2 anos na Europa. Eu tive a humildade de enfrentar uma Série C com o Duque de Caxias e fomos vitoriosos. Depois, uma Série B com o Figueirense e em 3 anos cheguei à Série A. Isso não tem problema nenhum, desde que o projeto seja bom, desde que o time seja respeitado, com condições de lutar por uma subida, né? E que eu acredite, como eu acreditei no Figueirense, que eu acredito. A Série A e a Série B, elas são muito parelhas em termos de alguns clubes. Então isso não existe problema nenhum, não existe essa vaidade, existe sim aquela vontade de sempre estar realizando um bom trabalho. Você saiu do Figueirense de bem com o grupo, ao que parece. O que é difícil depois de um grande período com um número de atletas muito parecido, campeonato de Série B, de Campeonato Catarinense e agora a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa questão de relacionamento, nenhum problema com os jogadores, que eu sei que você vai fugir de uma outra pergunta. Com os jogadores, nenhum problema? Posso dizer que fui abraçado por todos, 1 a 1, houve um pouco de choradeira normal, eu também sou um cara emotivo, os jogadores, depois de 8 meses de relacionamento, não tem, né? Eu sou um treinador que sou franco com eles, procuro ser realmente um pai, um orientador, não deixo passar nada, mas absorvo muita coisa, então a minha despedida com eles foi até a certo ponto bem emocionante. Seria normal porque a gente tem um ambiente muito bom no clube. Ô Vinícius, você que passou fome no Figueirense, 1995, 1996, naquela época era difícil. E aí hoje, depois de conquistar tudo isso, como é que é para o ser humano, Vinícius, e o profissional encarar essa situação? É difícil em um sentido, mas eu deixo o clube muito alegre, né, por tudo, né? Antes que eu conquistei nada sozinho, jamais, sou uma peça da engrenagem, mas eu deixo alegre no sentido de deixar um clube vitorioso, um clube com um alto astral, né? Um clube que as pessoas entenderam o processo, que o processo é difícil, mas deixa que todos se unam, que a torcida pegue junto, que todos se respeitem, que os funcionários façam tudo correr bem, a coisa anda. Então acho que esse é o maior exemplo da conquista, é o exemplo que a gente pode deixar e que eu deixo para o clube nesse sentido. Dá mais uma passadinha nas redes sociais, vai os comentários por ali. Rodrigo Nunes, obrigado Vinícius, você fez milagres com o atual elenco do Figueira, você não é ocupado por essa situação e ele te dá um até breve. Michel Santos, o acesso e o título catarinense não significaram nada para a diretoria, para mandarem o Vinícius embora após 2 derrotas, vergonha.
O Júnior, vergonha, 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 nunca vamos ser um time grande. Murilo Garcia, quais motivos levaram ele a ser demitido? Um dos melhores treinadores que eu já vi no Figueira. O Juliano Miller, 20º no campeonato, aí lembrando da Série A. Rodrigo Ferreira, diretoria vergonhosa, mandaram embora o melhor treinador do Figueira nos últimos 20 anos. Além de ser competente, tinha carinho com o clube, quem tinha que ir embora, na opinião dele, do Rodrigo, é a diretoria. Obrigado, Vinícius, boa sorte na sua carreira. Gabriel Santos, muito injusto. Quero ver se quem vai vir vai fazer 1/3 do que o Vinícius fez. Valeu, campeão. Olha, unânime, Vinícius, que a rapaziada... A unanimidade não existe, né? Logicamente, tem torcedor que também acha que Vinícius não servia, por exemplo, para a Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acho que esse torcedor está errado, mas é questão de opinião. Agora, só quero fazer uma colocação, que eu não entendi realmente a diretoria do Figueirense. Você tira Vinícius, certo? Não, ele foi mal nos últimos 2 jogos. Mas a campanha do Vinícius, dentro de toda a história do Figueirense. Aí traz um treinador cuja campanha nas últimas 2 passagens, tanto em Ponte Preta, embora tenha feito um grande trabalho na Ponte Preta, como Portuguesa, e eu quero que o Guto Ferreira faça um grande trabalho. Vou torcer para isso porque nós vivemos disso. Vivemos no futebol catarinense. Nós precisamos de um grande trabalho que o Vinícius fez. O percentual de aproveitamento do Vinícius foi menor. Aliás, do Guto Ferreira foi menor nos 2 clubes do que o percentual de aproveitamento do Vinícius. Então eu não entendo realmente como é que trabalha a cabeça da diretoria de futebol do Figueirense. Quando se fala em diretoria, eu falo do futebol porque o cara é responsável por aquilo que está sendo feito dentro do clube. Ele não pode fugir da sua responsabilidade. Ele é responsável. E uma mentira foi dita hoje pela manhã, quando disseram que o acerto foi feito hoje pela madrugada. Esse acerto já havia sido feito ontem. O próprio Guto falou isso. Ou a diretoria de futebol está mentindo, ou o Guto está mentindo. Pois é, tem mais recados ainda no Facebook, pessoal ali se solidarizando com a saída do Vinícius. Vinícius, eu queria te agradecer por esse curto período que a gente viveu. Curto, são 8 meses, né? Quase 9 meses. Curto no sentido de proximidade, evidente. Mas te agradecer pela sua espontaneidade, pelo caráter que você demonstrou sempre no comando figueirense. Desejar todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que terás enquanto treinador. Eu observo aí nos teus olhos um pouquinho emocionado, claro. Não podia ser diferente, né, Vinícius? Se relembrar e passa o filme na cabeça e ver que não vai estar... Não, até pela manifestação do torcedor. Justo. Mas uma coisa eu também não posso deixar de ressaltar, que foi a confiança que a presidência e a diretoria me trouxe num momento difícil do clube. Então isso eu tenho que ser eternamente grato a eles. Fui eu que indiquei. Parabéns. Parabéns. Pô, Vinícius, valeu. Tá joia, valeu. Tudo certo, e um abraço à nossa torcida aí. Felicidade, viu? Tá joia. Valeu. Uma rápida parada no Jogo Aberto SC, 12h45 agora. A gente volta na sequência com muito mais informações. Sai daí não. Dentro de mais alguns instantes, assista ao noticiário mais completo do futebol catarinense. A Chapecoense está focada nos treinamentos durante esta semana para o jogo contra o Corinthians no domingo. Fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar o resultado. Depois de 1 ano e meio, Marquinhos Santos assina novo contrato com o Avaí sem qualquer vínculo com o Grêmio. Aquele negócio de desrespeitar, de chamar o Avaí de Avaizinho acabou. Ele pensa o jogo, sente a partida como ninguém. Hoje, para mim, particularmente, é o jogador mais importante do nosso time. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. Afinal, isso é Jogo Aberto SC. Jogo Aberto Santa Catarina. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h48 e começamos agora esse bloco falando sobre a saída do Caio Júnior do Criciúma. Por que ele saiu? A resposta está aqui na boca dos dirigentes e também naquilo que explicou toda a diretoria. O treinador deixa o clube com um retrospecto de 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, sendo a última vitória no dia 10 desse mês contra o Londrina, mas que teve um gosto amargo pela eliminação na Copa do Brasil. No Catarinense, a situação complicou com a desclassificação diante do Figueirense dentro de casa. Já no Brasileirão, a equipe perdeu os 2 primeiros jogos e ocupa a penúltima posição no campeonato. Para a diretoria, motivos suficientes para a demissão de Caio Júnior. Alguns, obviamente, vão achar prematuro, né? A gente ponderou essas questões todas, mas é aquela história, né? Infelizmente, o futebol ele é medido por resultados.
Além do técnico, o diretor executivo de futebol, Carlos Quila, também foi demitido e comentou a saída. Eu acho até que o clube tem razão na minha saída, porque quando você não tem uma função muito definida, você não participa muito das coisas, você não tem atividade efetivamente para o clube, só gera um custo. Novo treinador, Criciúma também já tem. As informações com Juan Todescati. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Gustavo. O Criciúma oficializou a contratação de um novo treinador, mas a apresentação é logo mais às 3 horas da tarde. Chega para comandar o tricolor. O treinador caminhou pelo gramado e conversou bastante com o diretor de futebol, Cláudio Gomes. Obrigado, bom dia. Obrigado, para nós. E o novo comandante já chega com 2 desafios: vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro e tirar o Criciúma da situação incômoda da zona do rebaixamento. Juan Todescati, de Criciúma, para o Jogo Aberto SC. Olha, Claudionir Miranda, obrigado, Juan, pelas informações, 12h50. Já dizia aquela capa do livro do Luiz Carlos Cruz, técnico de futebol, Profissão Perigo. Pode ter certeza, principalmente se for trabalhar no Criciúma. Até porque nos últimos 3 anos, o Criciúma teve um técnico a cada 3 meses. O Criciúma está investindo tanto. Qual é o grande problema? É só o treinador realmente? Porque investimento, contratação existe. Caio Júnior teve um problema sério. Ele chegou no Catarinense, não conseguiu corresponder. Copa do Brasil, eliminação já na primeira fase. E o Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Inclusive, embora tenha apresentado um bom futebol contra o Palmeiras, acabou perdendo o primeiro jogo. Pois bem, Caio Júnior teve problema, teve sim. Mas eu entendo que o Criciúma está tendo um problema maior. Essa troca de técnico a todo momento, a cada 3 meses, não é benéfica para o Criciúma. Esse é o caminho. Primeiro para uma porque queda. acumula dívidas, né? Sim. O salário do Caio não deve ser baixo. Mas o problema em Criciúma não é finanças. Isso nós sabemos. O investimento existe, dinheiro tem. Só que isso não dá comprometimento, isso não dá trabalho. O jogador do clube já sabe que o grande responsável é sempre o técnico. Isso não dá comprometimento. Pois é, fica fácil, né? Aí o pessoal que trabalha de cartola tira da responsabilidade das costas e bota na Aliás, conta do o Pastana, vou lembrar dele, disse uma frase hoje de manhã: eu tenho que tirar alguém. É melhor tirar o treinador do que 30 jogadores. Mas jogadores que ele contratou não estão servindo também? Pois é, vamos dar uma olhada agora então, Cláudio, no perfil dos 2 técnicos que vão se encontrar domingo no estádio Heriberto Rios. Ambos farão a estreia. A gente começa com Wagner Lopes. Wagner Lopes tem 45 anos e foi atacante da seleção japonesa na Copa de 98. Ele se naturalizou japonês depois de vários anos atuando por clubes do país asiático. Em 2010, virou técnico do Paulista de Jundiaí. Treinou Pão de Açúcar, Comercial, São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto, onde terminou a primeira fase deste ano, somando 28 pontos e sendo eliminado pelo Ituano, nas quartas de final do Paulistão. Formado em Educação Física em 1985, Guto Ferreira comandou as categorias de base do São Paulo e Internacional entre os anos 90 e 2000. Como técnico de um time profissional, teve a primeira experiência no Inter de Porto Alegre. Passou por Noroeste, Inter de Limeira, Mojimirim, Criciúma, ABC, Ponte Preta e Portuguesa, onde foi demitido no início do Paulistão deste ano. Na Ponte Preta, conquistou o título do interior em 2013. Claudionir, a análise dos 2 treinadores. Vamos começar pelo Wagner Lopes. Wagner Lopes é pouco conhecido no futebol brasileiro, né? Ele passou toda a carreira como jogador no futebol japonês. Era auxiliar técnico num clube japonês. Quando esperava que ele assumisse essa condição, acabou não acontecendo. Veio para o futebol brasileiro. Rodou muito pelo interior de São Paulo, é conhecido e fez um bom trabalho no Botafogo de Ribeirão Preto. Isso não credencia Wagner Lopes para ser um técnico do Criciúma da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, tomara que faça um grande trabalho. É a grande oportunidade da sua vida. E o técnico Guto Ferreira, que deve ser apresentado já hoje à tarde no estádio Orlando Scarpelli. Já estava acertado desde ontem. Aliás, provavelmente desde depois de domingo. Segunda-feira pela manhã já estava acertado com o time do Figueirense. Vão querer desmentir? Pode desmentir. Mas essa é a verdade. O Guto mentiu para os repórteres da cidade de Criciúma. Pois bem, aí o que acontece? Esse acerto aconteceu na Ponte Preta. Ele assumiu, fez um belíssimo... Tá nervoso, hein, cara? Não, não tô nervoso. Não? Eu tô colocando o que é real, tá, o que é bem, verdade. Porque depois ele, não estava acertado. Isso não aconteceu. Pois bem, o Guto Ferreira, na Ponte Preta, fez um belíssimo trabalho, mas em determinado momento acabou brigando com o grupo. Não conseguiu mais comandar o vestiário. E por isso saiu da equipe da Ponte, depois de começar muito mal uma Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 4 jogos, com 3 derrotas e 1 vitória contra o
Flamengo. Acabou sendo dispensado. Foi lá, salvou a Portuguesa do rebaixamento. Mas no início do Paulista também foi muito mal o Guto Ferreira. Não vai ter tempo para fazer um grande trabalho. Vai estrear contra a equipe do Criciúma. Um jogo onde o torcedor do Criciúma tem, olha, restrições incríveis com relação à última partida que aconteceu entre Criciúma e Figueirense, com derrota do Criciúma em casa para o Figueirense. Vai exigir vitória. Guto Ferreira, Pastana, vai ter que dar conta do recado. 12h e 55 minutos, vamos agora falar da Chapecoense, Arena Condá. Hoje à tarde acontece uma vistoria para a liberação de mais de 10 mil novos lugares no Estádio Regional Índio Condá. Uma semana de decisões para Gilmar Dalpozo. O comandante do Verdão pretende colocar em campo aqueles que mostrarem um melhor desempenho durante os treinamentos. Os meias Neném e Camilo devem ficar à disposição. Seguem no departamento médico Abuda, Bruno Silva, Fabiano, Fabinho Gaúcho e Rodrigo Grau. Em cima da característica do adversário, do Corinthians, pode ser que eu faça uma ou outra modificação, porque eles têm jogadores de velocidade, o caso do Romarinho, né, que é um jogador interessante. Daqui a pouco, se eu tenho que fazer uma marcação individual, eu posso pensar nesses atletas. Agora o Neutro numa condição melhor já, o próprio Alemão treinando bem na lateral direita. Aqui na Chapecoense, nada de folga. Os jogadores se reapresentaram, fizeram um treinamento físico e um coletivo. Tudo isso para Gilmar Dalpozo avaliar os atletas, corrigir os erros e estudar a melhor estratégia para o jogo contra o Corinthians domingo na Arena Condá. A ala leste da Arena Condá deverá passar por uma última vistoria e assim ser liberada na tarde desta quarta-feira. Com isso, a capacidade do estádio passa de 12.500 para 22.500 torcedores. Buscar um ponto de equilíbrio dessas duas partidas iniciais do campeonato e colocar em prática agora contra o Corinthians para fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar o resultado. Pedreiraça terá pela frente a equipe da Chapecoense Corinthians domingo na Arena Condá. Vamos falar agora de Série B. O Joinville, goleirão Ivan, lamenta demais a perda de Wellington Saci. Não joga mais a Série B. Ele pensa o jogo, sente a partida como ninguém. Por isso, sentiu muito a perda por 6 meses do lado do Jack. Se o goleiro Ivan é a referência debaixo da trave, reconhece que o Wellington Saci é referência na lateral, no meio campo e fora de campo também. Eu particularmente fico sentido pra caramba, porque o Saci é um cara querido demais, é uma pessoa fantástica, é uma das pessoas, hoje pra mim particularmente, é o jogador mais importante do nosso time. É um jogador versátil, que pode fazer várias posições, é uma referência que nós temos dentro de campo. Então, só que todos nós estamos propícios a isso, faz parte da profissão, a gente tem que conviver com isso. Só que o futebol também é cruel e enquanto o Saci se recupera, o time vai ter que buscar outras referências. Pelo menos pro próximo jogo, Ivan sabe que a referência principal vai estar bem perto, ali na arquibancada. Cláudio Onira, essa saída do Wellington Saci aí do time, com certeza, olha, vai prejudicar e muito a equipe de Joinville. A gente espera, claro, que dentro das 4 linhas o time possa voltar a corresponder sem sentir a ausência dele. Mas vai sentir, infelizmente, a Emerson Maria vai ter muito trabalho, porque o Saci fazia uma belíssima partida contra o Paraná. E assim, na sua voluntariedade, na sua força, esse belo jogador lateral esquerdo acabou tendo uma contusão. Infelizmente, Joinville vai sentir, Emerson Maria vai ter dor de cabeça e o Joinville tem que pensar em contratação para a posição. Até porque o Juliano, que poderia atuar por aquele lado, embora o Emerson Saci agora tivesse mais pelo meio, também está contundido. Fim de uma novela, Claudiane Miranda. Adivinha qual? Com final feliz para o torcedor azul. Que seria a renovação de? Marquinhos Santos. Olha, fica legal assim trocando, né? Como é que é aquela a da hora lá, daquela rádio de São Paulo? Jovem Pan. A Jovem Pan, como é que é? Repita. Repita então. Bora. Pelo meu, faltam 2 minutos. Repita. Faltam 2 minutos para 1 da tarde. Pois é, então vamos lá. Avaí, Marquinhos, contrato novo. Depois de 1 ano e meio, Marquinhos Santos assina novo contrato com o Avaí sem qualquer vínculo com o Grêmio. Na reaproximação do ídolo à ressacada, no ano passado, um discurso emocionado. Estou muito feliz, cara. Eu acredito que das vezes que eu passei é o momento mais feliz que
que eu estou vivendo. Hoje o momento é outro, mas a emoção continua presente. Meu momento é de não poder ter botado o Avaí na Série A no ano passado. É um momento de dor. No Catarinense a gente não conseguiu o objetivo. Porque quando se pega um time fraco, um time que não tem a qualidade que a gente tem, se você perder, não faz mal. Porque esse teu time é ruim. Meu time não era ruim. E não é ruim. E os números sobre Marquinhos mostram a dedicação do atleta. Com 32 anos, faz parte do grupo de jogadores que mais entram em campo. E no ano passado, mesmo atuando como meia, foi artilheiro da equipe com 17 gols. Com mais 10, ele se torna o maior artilheiro do Avaí, ultrapassando a marca de Décio Antônio com 54 gols. Nunca fugi das minhas responsabilidades e pode contar que o Avaí está bem representado de capitão e de ídolo e de torcedor dentro de campo, e juntamente com um grupo de jogadores. A irreverência e os depoimentos polêmicos talvez ganhem um ajuste. O presidente já deu uma cartilha onde é que eu posso ir, onde é que eu não posso. Mas o amor que o Anjo Loiro tem pelo clube traz expectativas. É aquilo que eu digo, melhor que o Avaí tem, não tem. Então para mim foi um bom contrato que o Avaí fez. Para mim serve muito, só que tem que mostrar muito mais daquilo que ele é. Ele é um grande torcedor do Avaí, então isso que eu culpo ele. Eu culpo que na hora difícil do Avaí no ano passado, ele devia tomar a rédea. Ele devia, não, eu sou o Marquinho, eu amo esse clube aqui, eu vou resolver isso. Fato é que o ídolo continuará na ressacada. Aquele negócio de desrespeitar, de chamar o Avaí de Avaizinho, acabou. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar pelo Avaí até o fim da minha vida, não tem essa. Esse é Marquinhos Santos. O que a galera fala por aqui? O Everton Schmidt. Boa, menos problema para resolver. Agora é focar no campeonato. E o Felipe Simão diz assim, agora é raça e futebol. Queria aproveitar esses instantes finais para dar mais uma atenção para a galera do Figueira, que se solidarizou com a saída do Vinícius Eutrópio, que participou conosco aqui no programa de hoje, Cláudio e Miranda. O Marquinhos Santos, contrato renovado. Eu acho que o Avaí agiu corretamente, o Marquinhos Santos é bom jogador sim e tem tudo para fazer uma boa campanha com o Avaí. O Pingo vai ter que acertar esse time. O time ainda não encaixou, mas a diretoria também tem que trabalhar. Tem trabalhado, renovou com o Marquinhos, renovou com o Kleber, mas não é só nas costas dos dois. Vamos dar uma olhadinha então rapidinho no Facebook, só pra gente fechar. Juliano Miller, parabéns, você é bom técnico do time e tal. Olha lá. Gustavo Souza, valeu Eutrópio, acesso o título catarinense e 4-0 eterno. João Monteiro, diretoria começa com os mesmos erros de 2012, lamentável. Felipe Sauer, pelo visto, conseguiram o milagre do acesso, o título estadual não valeram pra nada. Maurício Júnior, parabéns Vinícius. E a diretoria, não vou comentar, porque seria mal educado. O que a diretoria tá fazendo? Leandro Schmidt, herói alvinegro, você será eternizado, obrigado por tudo. A Ezequiel, o Douglas, o Murilo, o Marcos Gianni, o Luiz Felipe, enfim, muita gente participando com a gente, não poderia ser diferente, solidarizando com a saída do Vinícius, Claudione. Um abraço, galera, e agora cabe ao Pastana fazer o Figueirense andar. Uma ótima quarta-feira pra você. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã 12:30. Tchau, até lá.